Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo fazendo uma explicação da nossa tarefa da semana, que envolve, além de as operações pelo processo do algoritmo da decomposição. Eu também selecionei algumas questões que vão exigir que vocês utilizem alguns assuntos da tarefa avaliativa que nós acabamos de fazer a correção. Eu peguei aquelas questões em que o pessoal apresenta as maiores dúvidas. Então, aqui está a atividade. Observa bem sempre, tá? Nas instruções acima diz que essa atividade ela deve ser realizada no caderno e não precisa ser enviada para o professor. A tarefa será avaliada no retorno das aulas presenciais. São as atividades de caderno, certo? O professor vai dar uma nota no caderno assim que nós retornarmos. Tem essas questões, tem outras anteriores, certo? A primeira questão, eu estou pedindo para formular 3 questões sobre ordens e classes, utilizando obrigatoriamente números com ordem de grandeza de centena de milhão, tá? Na ordem da grandeza, com ordem de grandeza de centena de milhão. Aí tu pode recorrer àquele quadro de ordens e classes lá da correção, ver de quantos algarismos precisa ser esse número, tá? E a partir daí tu vai formular 3 questões. Pode ser uma questão somente falando sobre uma determinada questão envolvendo a ordem de um determinado algarismo deste número. Enfim, usa a tua criatividade, vai atrás de exemplos anteriores, né? Pega uma lógica lá e faz algo parecido, ou tu pode abordar no mesmo número ordens e classes desse número, perguntando o número de classes, enfim. Vocês têm que usar a criatividade, a pesquisa, para buscar exemplos já feitos, já utilizados, contas já resolvidas e criar novas questões. Então aqui são 3 questões. A número 2 pede para formular 3 questões sobre arredondamento de números com 6 ordens. Então, tu vai pegar um número qualquer, 3 números, tu vai usar um número para cada questão, com 6 ordens, tá? Aí, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o arredondamento deste número, que tu inventou lá, para a dezena de milhar mais próxima e para a unidade de milhar mais próxima. Tu pode pegar um número e arredondar para a dezena de milhar e para a unidade de milhar. Pode construir numa tabela, enfim, usa a tua criatividade. Nós temos ali na atividade de correção algo bem parecido que tu pode te inspirar lá. Mas formulem 3 questões. Em seguida, vem as questões que utilizam aquela regrinha lá de diminuir uma unidade. Eu coloquei assim, resolva subtrações utilizando a regra de subtrair do minuendo e do subtraindo 1, 2 ou mais unidades. Então, tu vai diminuir uma unidade aqui, fazer a conta e vai comparar com o resultado da conta real, né? Exatamente como nós fizemos no exemplo, para te praticar um pouquinho esse método com essas 3 continhas aqui, certo? Então, capricha, deixa isso bem montadinho, bem completinho, tá? E a número 4 é utilizando o algoritmo da decomposição e o algoritmo usual para resolver cada uma dessas operações aqui. Então, como nós fizemos no exemplo, na mesma conta, tu faz o algoritmo usual, faz o algoritmo de decomposição, tem que comparar para ver se os resultados fecharam, e aí está feita a questão. Na 5, aplicando o algoritmo usual da decomposição, o da decomposição, resolva as operações de subtração abaixo. Exatamente como nós fizemos lá, tu vai fazer aqui o algoritmo usual e o da decomposição, certo?
vai copiar no caderno, vai deixar isso de forma bem completa. Pessoal, relembrando que, como a nossa atividade dessa semana não é uma atividade avaliativa para entregar ao professor, observa que na semana que vem, provavelmente, nós teremos uma atividade avaliativa que vai abranger esse assunto aqui também. Então, por isso a importância de tu estar trabalhando isso, não deixar de fazer essas questões, certo? Que com certeza nós iremos precisar desses conhecimentos na próxima atividade avaliativa. Valeu, então? Um bom trabalho, caprichem e façam tudinho, hein? Certo? Valeu!